Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejamos todos bem-vindos a essa celebração de sexta-feira, na qual nós nos reunimos na presença do Dom Antônio Carlos Altieri, membro do Conselho de Administração da Santa Casa, que nos visita neste dia, e queremos colocar diante do altar do Senhor as nossas intenções particulares, mas de um modo muito especial, rezando sempre pelos nossos pacientes acamados nesta casa de saúde, seus familiares e também pelos nossos colaboradores dos nossos trabalhos diários. Irmãos, são frequentes os contratempos na vida de quem anuncia o Evangelho de Cristo. Entretanto, não lhe falta a presença eficaz do Senhor, que o incentiva a perseverar contínua e falar e não te cales, até que nasça o mundo novo. Com alegria, iniciamos. Vós nos redimistes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino de sacerdotes para nosso Deus. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, sexta-feira, em geral, nos lembra a morte de Cristo, né? Um dia penitencial, um dia que nos faz refletir mais sobre o amor de Deus por nós. Jesus dá a sua vida até a última gota de sangue, né? E nos dá exemplo. Ele veio trazer a mensagem, né? Que dando que se recebe. Ele deu a vida, né? De tantas maneiras, até concretamente, né? Então, para que a gente dignamente mereça participar desse sacrifício, né, tão bonito de amor, vamos sintonizar o nosso coração com o coração misericordioso de Jesus. Com humildade e confiança, peçamos perdão. Tende compaixão de nós, Senhor, Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a um dia à alegria da vida eterna. Amém. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Escutai, Senhor, nossas preces, para que a promessa feita com a glorificação do vosso Verbo chegue à plenitude em toda parte pela pregação do Evangelho. E vossos filhos adotivos obtenham o que anunciou a testemunha da verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul da Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levantaram-no diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou sair do tribunal. Então todos agarraram
Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto, despedindo-se dos irmãos. Embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações em nossos pés. Foi ele quem escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Porque entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Fiquemos em pé e aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós estamos no tempo pascal, preparando a vinda do Espírito Santo, né? No Pentecostes. Jesus aproveitou, respeitou, se encarnou, né? Também na cultura, também dentro de um povo, o povo judeu, né? E ele sabia, o povo judeu chegou a ser escravo dos egípcios, né? Então, quando conseguiram, através de Moisés, atravessar o Mar Vermelho e se livrar dos egípcios, né? Eles tinham agora a própria terra, né? Então eles plantaram. Depois de 50 dias, começaram as espigas, né? As primeiras espigas. Penta, em grego, quer dizer 50, né? Pentateuco, os primeiros 5 livros, né? Pentecostes, né? A festa, eles faziam outra festa. A festa da Páscoa era celebrada pela passagem do Mar Vermelho. Então a Páscoa é a passagem do pecado para a libertação, né? Da escravidão do Egito para a liberdade, a terra prometida. E Pentecostes, outra festa. Eles faziam a primeira colheita. E agora tinham a alegria de oferecer, não para o faraó, né? Mas para o próprio Deus, as primícias, né? Então a festa da Pentecostes. E Jesus aproveitou essas datas
para dar o significado espiritual, né? Então a saída da escravidão do Egito significa a saída do pecado, né? Que ele veio nos purificar. A morte dele nos libertou, né? Nos permitiu ser, talvez, merecedores do paraíso, né? Da vida eterna. E depois a vinda do Espírito Santo que ele prometeu. Nós estamos preparando agora domingo a festa da Ascensão. Jesus volta para o Pai. Por isso ele fala que os apóstolos ficaram tristes, porque ele vai embora, né? Mas um dia vão ter a entender que ele estava mais definitivo se ele voltasse para o Pai. Por quê? Ele falou, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito Santo, que vai ficar com vocês até o fim dos tempos. E as forças do mal não prevalecerão, né? Então, foi sempre um projeto completo de amor de Deus, né? A vinda do Espírito Santo que deu força ao início da igreja, praticamente, é o aniversário da igreja no Pentecostes. Porque São Pedro, que tinha ouvido tanta coisa sem entender muito, né? Vai compreender por que Jesus tinha dito para ele, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Então nós estamos aí até hoje vivenciando também na igreja essa continuidade, né? Nós agora assumimos, né, recebemos, foi escolhido, foi aclamado o novo Papa Leão, né? Que é Pedro, né? Eu me lembro quando era adolescente, Paulo VI a primeira vez viajou assim mais longe, foi até a Terra Santa, né? E quando ele chegou lá, ele disse, né? Eu sou Pedro. Eu falei, mas ele não é Paulo VI? Depois que eu fui entender, né? Que ele era o sucessor de Pedro, está fazendo as vezes de Pedro. E hoje nós temos Pedro que continua na pessoa do Papa Leão, né? Até tem um testemunho bonito de um indiano, não cristão, que fala bonito da situação da igreja, uma instituição de 2000 anos, que vivenciou a realidade do mundo na sociedade, a influência de ideologias, de pressões, de situações humanas, né? Porque ela é sobretudo humana, depende de nós, né? Mas se conserva, né? Ele se mantém até hoje. Eles, como não entender que isso é uma proteção especial de Deus, o que é cumprimento da palavra dele, né? Que não, as forças do mal não prevalecerão e ela viverá sempre apoiada pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós fazemos parte dessa caminhada. E pelo batismo nós nos unimos a Jesus, né? Mas temos que ser esclarecidos, né? Aceitar o convite dele não é proteção. Inclusive a gente vê hoje, infelizmente, né, cristãos e até católicos com encontros, né, interessantes. Lógico que a confiança nossa é em Deus, mas nós queremos imitá-lo, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Então nós temos que fazer o que ele fez, né? O Padre Zezinho até tinha uma música bonita, ele fez respondendo a pergunta de uma criança, né? Amar como Jesus amou, né? Viver como Jesus viveu. Essa é a nossa meta, porque nós aceitamos o convite. Ele convidou com muita clareza, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga, né? E a gente vê muito engano, a gente vê pessoas que se aproximam dele, mas porque querem proteção, querem vida fácil, querem privilégios, né? Ah, eu tenho que ser amigo dele, eu vou na missa, eu pago o dízimo, eu faço retiro, eu faço jejum, né? Para merecer o quê? Escapar do inferno, primeira coisa. É uma fé muito infantil, né? A criança que tem medo da força do pai, da mãe, eu tiro seu celular, você não vai aqui. Então a criança faz, mas não faz convencida muitas vezes. Faz porque tem pressão. E Jesus nos quer livres, nos quer maduros, nos quer semelhantes a Ele. Imagina, a gente é filho de Deus, né? Irmão de Jesus Cristo. Isso é um privilégio imenso, diferente de todas as criaturas feitas na Terra, né? Até o geógrafo, quando no Gênesis faz a criação, descreve, né? Criou a água, criou isso, criou aquilo. Quando ele vai criar o homem e a mulher, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então é uma dignidade enorme. E a gente renuncia a isso, quer ser infantil, né? Não quer atuar, não quer assumir. A gente quer que ele faça, né? Tanto que a gente faz opções erradas, mais fáceis, egoístas, imediatas, como a gente gosta, né? Depois a consequência vem e a gente põe a culpa em Deus, né? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez aquilo? Ele te deu liberdade e inteligência. Se você amar e escolher, você pode fazer isso, né? Mas se você faz errado, depois quer que ele corrija, é incoerência, né? É muita injustiça. Onde está Deus na pandemia, né? Soube que aqui foi o centro, né? Mais de apoio à pandemia.
A gente pode, naquele tempo, se perguntava, né? Como que Deus permite uma coisa dessa no mundo inteiro, etc. Onde que ele está? Olha, ele está no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele morreu na cruz. Já pensou se ele pudesse, ele não ia impedir que o filho inocente sofresse? Mas ele deu, depois ele é eterno, né? Ele não tem tempo. Agora nós temos que nos convencer pela fé de imitar Jesus. Quem quiser me seguir, né, renuncia a si mesmo. E não ir buscar proteção. Até o pessoal que participou da multiplicação dos pães, né, ficou muito animado. Começaram a seguir alegre, queriam fazer o rei. Eu falei, vocês não estão me seguindo porque vocês têm fé no Deus Criador. Estão seguindo porque vocês querem comer de graça. Eu multipliquei o pão, já pensou esse rei que dá pão para todo mundo? Né? Por interesse. Então hoje às vezes algumas igrejas se enchem, sobretudo os pentecostais, né? A gente respeita, mas é uma fé muito infantil, né? Centenas de pessoas vão lá pedir milagre, pedir apoio, pedir... E o pior que tem falsos profetas, estimulam isso e prometem, né? Ah, vocês vão ganhar um emprego bom, vai ser promovido, vai ter salário ótimo, vai comprar carro bom, você dá o seu fusquinha que você vai ganhar um carrão. É uma confusão, né? E mesmo a gente tem que estar atento, mesmo na nossa igreja, né? Tem aquelas tais curas de missa de cura e libertação. Então enche de gente, vai lá pedir. Lógico, a gente confia, a gente tem direito de pedir, ele é o Senhor da história, ele é o Senhor da nossa vida, né? Ele tudo pode. Mas tem que pensar isso, se ele, como Filho de Deus, né, inocente, carregou a cruz e sofreu, quem sou eu para pretender não passar por nenhuma dificuldade? É uma vida fora da realidade, né? Não, ele se encarnou para viver a nossa condição humana, né? Agora, houve um teólogo jesuíta, que até no fundo, no início ele foi criticado, depois reconhecido, né? Teilhard de Chardin. Ele fala da cristificação do universo. Diz assim, o homem pode ser cabeçudo e fechado e não se converter pela fé, né? Mas ele vai dando cabeçada, é guerra daqui, guerra de lá, até que ele vai aprendendo, vai evoluindo, vai chegar no cume que é Jesus, é a cristificação do universo. E se a gente for olhar a história e olhar a humanidade, com todos os altos e baixos, a gente progrediu, né? Em todo sentido. Até na saúde, a gente fala da Idade Média, né? Os palácios, aqueles reis, as rainhas. Vai ver, de fato, os detalhes, como é que era o negócio no palácio, né? Rato para todo lado, doença, não tomava um banho. Nossa Senhora, que uma coisa que hoje a gente não consegue. Caminhamos muito, né? Para a vivência, para usar mais e melhor a própria energia humana, né? A saúde. Então, em todo sentido. Agora, e assim, então, se a gente não se converte pela fé e não dá o passo, não aceita o convite, a gente vai aprender na paulada, porque esse é o projeto de Deus. Não tem como escapar, né? Eu posso fazer mil jeitos do jeito que eu quero, mas depois eu vou ter que voltar atrás, né? Infelizmente, com sacrifício, com atraso, porque nós dependemos do tempo, o nosso tempo passa, né? Ele é eterno para sempre. Por isso que ele respeita, porque para ele tanto faz. Ele quer que nós amadureçamos, reconheçamos a nossa condição, a nossa dignidade, né? E possamos pensar que o outro, meu irmão, também é, né? Por isso que eu preciso cuidar dele, vice-versa. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, porque Jesus sintetizou todas aquelas leis, né, hebraicas em 2 mandamentos, né? Tá bom, o respeito está acima de tudo. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Essa é a síntese da lei, né? É mentiroso, depois de São João, aquele que diz que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê, né? É uma fé muito esquisita, né? Ir no domingo na missa, levantar o braço, rezar, cantar, sair da igreja, acabou tudo. Porque, né? Não, eu vou na missa todo domingo, eu vou logo cedo, se eu fico livre. É o modo de infantil de cumprir preceito, né? Externo, me impõe isso. Não é por amor, não é por decisão, não é porque eu vou encontrar o meu amado, né? Bom, que a gente se prepare, e agora vamos celebrar então domingo a Ascensão, Jesus volta ao Pai. E a liturgia não é só uma lembrança, uma memória, né? Ela realiza, atualiza. Então temos aí Pedro, empossado, né?
Em nome de Jesus, tu és Pedro, sobre essa pedra ficar a minha igreja. A igreja é viva, o Espírito Santo está nela. Então cabe a nós, que somos cristãos, outros cristos, né? E não existe cristão sem cruz, carregar a cruz para salvar o mundo de hoje, né? À nossa disposição, esperando a nossa conversão, o nosso entusiasmo. Não é um desafio aterrador que faz desanimar, né? Mas é um motivo a mais para a gente ser mais fiel e cumprir ainda melhor a nossa missão, né, de batizados. Louvado seja Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Jesus prometeu-nos no Evangelho uma alegria que ninguém nos poderá tirar. Confiantes nas suas palavras, supliquemos. O Senhor. Maior a confiança da igreja em Deus, rezemos. Alegrai-nos, Senhor, por vosso Espírito Santo, para que o acesso à terra e à moradia seja favorecido pelas autoridades políticas, rezemos. Alegrai-nos, Senhor, por vosso Espírito Santo, para que a participação nesta Eucaristia nos torne fortes e perseverantes na nossa fé, rezemos. Alegrai-nos, Senhor, por vosso Espírito Santo. Tudo isso vos pedimos confiantes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos oferecer o pão e vinho, que serão transformados no corpo e sangue de Jesus. Ofereçamos também mais uma vez, né, generosamente, a nossa vida, a nossa ação. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Oremos, irmãos e irmãs, meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, aceitai compassivo as oferendas da vossa família e concedei que, sob o auxílio da vossa proteção, não percamos os dons que nos destes e alcancemos os bens eternos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós para a nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons
derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Tanto para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo José Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, São Camilo, São João Bosco e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos confiantes a oração da fraternidade que Jesus mesmo um dia nos quis ensinar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem põe nele a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Proteção de Cristo nos guarda do mal. Amém. Na comunhão
Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Eu cheguei depois para pegar. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o pão do céu, o cordeiro imolado, nossa salvação. Somos irmãos em Cristo Jesus. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Ao lado da liturgia, que nos fala da ressurreição, da ascensão, da vinda do Espírito Santo, tem as nossas devoções, as nossas tradições, né? Do mês de maio, normalmente é um mês também dedicado à família, né? Às noivas, às mães, né? A Nossa Senhora, sobretudo. Em muitas paróquias, comunidades, se faz agora encerrando o mês de maio, a coroação de Nossa Senhora, né? Criançada, né? E eu fui no ano passado em São Paulo, no fazer uma missa e as crianças coroaram Nossa Senhora vestidinhas de anjos, né? Nossa, estavam orgulhosas, lindíssimas, de anjos, né? Uma que deu uma pena. Ai, que lindo. E a outra disse, eu sou anjo, eu estou vendo. Está com a asinha e a auréola, né? Bonitinha. Então, essa devoção. Aqui também eu sei que há uma devoção, né? Nossa Senhora, qual é aqui? Nossa Senhora? Lourdes. Hã? Lourdes. A Nossa Senhora de Lourdes, pois é. E lá é um lugar onde se realizam muitas curas, né? Está bem adequado para um hospital, né? Assim. Então vamos pedir a benção de Deus através da intercessão da nossa mãe, né? Encerrando esse mês de maio. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo de vossa proteção nos colocamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora de Lourdes, Rogai por nós. ouvi, Senhor, minha oração. Chega Chega a nós o clamor. Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Deus eterno e onipotente, pela intervenção do Espírito Santo, fizestes preparar o corpo e a alma da bem-aventurada Virgem Mãe Maria para a digna morada do vosso Filho. Fazei que sejamos livres do pecado e de tudo aquilo que nos afaste do projeto bonito que tendes para cada um de nós, para as nossas famílias e para essa instituição que pensa na saúde não só do corpo, mas do bem-estar de toda a pessoa. Por intercessão daquela cuja lembrança hoje e sempre nos alegra,
e de seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bem, um bom dia, né? Parabéns pela missão. Continuem sempre mais entusiasmados, né? Fazendo bem. Rezemos uns pelos outros, né? Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria.